Relação, relacionamento do cliente com os seus nomes. Entrada do cliente. Relacionamento com o primeiro nome. A gente observa que aparentemente não existe relacionamento da cliente com o nome número 1. A gente observa que esse nome número 1, ele vem com uma má formação na mão direita, falta o dedo, falta de polegar. Ele tem questões na parte superior. Possivelmente ele traz algum tipo de doença na parte superior, podendo ser no coração, nessa área, câncer, observamos que a calça do nome número 1 está suja de lama. O caminho dele é de pedra. Como posso sonhar? Uma pessoa de idade, né? Ele traz também uma leveza, uma coisa da espiritualidade que a gente pode observar na tonalidade violeta e até uma coisa de feminilidade. Apesar de ser um personagem masculino, ele traz uma feminilidade na sua roupa. Observamos que o cliente em nenhum momento ele toma contato com esse nome. Na verdade não é o primeiro nome do cliente, é o primeiro nome aqui na ordem que nós estamos fazendo uma constelação oculta. É um nome de número 1. Nem eu mesma sei que nome é esse. Mas o importante aqui é que o cliente em nenhum momento ele sequer faz contato com esse nome.
primeiro nome, por sua vez, também, ele não olha para a vida. Ele está de costas para a vida. Ele traz um contato com o lado esquerdo, do ponto de vista dele no campo, mas também não é uma coisa prazerosa, ele vai se afastando. Finalmente eles entram em contato. Esse contato traz muita ansiedade. O coração dispara. Observamos o movimento do cliente empurrando o nome. Esse é o nome de número 1. O que sente o cliente? De acordo com aquilo que a gente vislumbrou na figura do nome, né? Essas questões aqui, nessa parte superior do peito. Em relação ao cliente, esse nome de número 1, ele é o idoso, né? Ele vem de longe, ele vem de uma tradição muito antiga. Ansiedade, o coração dispara. Dificuldade para respirar. Como se o peito tivesse com um peso muito grande. A gente observa que o nome, ele empurra o cliente para o seu lado direito, para o lado das coisas de fora, das coisas do trabalho, das coisas do estudo. O nome tem uma força muito grande, propulsora, colocando o cliente para a vida. O
trabalho, do estudo, das coisas externas, das coisas do pai. Mesmo que eles não tenham contato um com o outro visual, né? Eles não se olham, mas o nome está lá na base. Do cliente, eu sinto muita tristeza. Tristeza e não pertencimento. Crianças ocultas, fogo, dificuldade para respirar, e aí uma força propulsora externa para esses nomes, esse nome do cliente. O cliente se sente solto, se sente desamparado. E volta para olhar para o início da vida. Para a segunda infância, início da adolescência. A presença desse nome traz um cliente um peso muito grande na cabeça, traz uma dor de cabeça. Faz contato visual com o cliente. O cliente sente uma dor no joelho esquerdo.
contato com esse nome traz para o cliente uma sabedoria ancestral. Tirando o escalpo, assim, ele sente a parte de cima da cabeça se desconectar, a parte muito superior da cabeça se desconectada do restante do corpo. É muito triste fazer parte dessa família. A cabeça ela vem descendo, vem afetando a testa, os olhos, toda essa região da parte de cima da cabeça, testa, têmporas, olhos. É muito triste fazer parte dessa família. Essa família só tem tragédia. Eu não quero olhar. Nesse momento o cliente se volta para o lado direito, né? E para o passado. É como se ele estivesse buscando o outro lado, já que ele não pretende fazer parte dessa família, ele olha para o outro lado. Imagino que para resgatar a outra parte, né, da sua família. Se essa for a família materna, eu também não sei, porque é uma constelação oculta. Ele pretende resgatar a família paterna. Ele olha para o passado, olha para o início da vida, quase para o início da vida. Como quem diz, eu tenho outro lado, eu tenho outras histórias
que eu preciso olhar. E ele realmente, de fato, não faz contato com esse sobrenome. Ou melhor, faz contato que o sobrenome está na base dele, mas é uma coisa muito incômoda. Agora nós colocamos novamente o cliente no campo e trazemos agora o sobrenome, ou o nome, realmente não sei, de número 2. Entrada do campo do nome de número 2. Aqui a gente observa que o nome ele entra no campo já caído. E quando ele entra no campo, o cliente imediatamente sai correndo de lado, desesperado, como se tivesse visto uma coisa muito ruim. A gente observa que esse nome ou sobrenome de número 2, ele traz a boca aberta, como quem tivesse muito espantado, muito assustado. Mas ao mesmo tempo ele canta. Traz a música, traz a arte. Mas também o cliente não olha, não faz contato. É um sobrenome também, ou um nome, né, de um destino muito difícil, que ele já entrou na vida e ele não consegue sair dali, ele não consegue passar da primeira infância. Ao mesmo tempo que ele apresenta tez escura, né, que pode nos trazer a informação que fosse uma parte escravizada da família. Ao mesmo tempo, ele traz uma roupa assim bastante arrumada, ou seja, ele é metade escravizado, metade senhor. E é como se ele gritasse pelo cliente, mas o cliente agora diz: eu agora olho para a vida, não quero saber de você. O cliente tem no seu braço esquerdo uma mancha. O elo, o ponto de ligação entre ele e esse nome. Ele pode se recusar a entrar em contato, mas o nome ou o sobrenome está nele. Ele traz na pele a marca. Olhando para a vida, para o futuro, e ele diz: eu não quero saber desse passado, eu me livro desse passado, eu deixo você aí para morrer, não adianta você gritar. Mas isso traz uma tristeza muito grande para o cliente.
dor na mão esquerda, no mesmo braço onde ele tem uma mancha como se fosse um sinal, né? Uma marca dessa ancestralidade, desse nome, não sei se é nome ou sobrenome. Agora nós vamos ver a entrada novamente do cliente com o nome de número 3. Nome ou sobrenome. A entrada do nome ou do sobrenome de número 3 no campo, ele tira o cliente do seu lugar e o coloca olhando para o início da vida, para o lado esquerdo, desculpa, para o lado direito dele. Mais uma vez parado na sua primeira infância, olhando para as questões do lado direito, também sem nenhum contato com esse nome. O nome tem muito emaranhamento, ele é congelado. Ele trabalha mais na mente, no racional, no intelecto. Praticamente ele não tem um corpo. Ele tem uma indefinição de gênero, que pese tenha características masculinas. Não faz contato também com esse nome ou esse sobrenome que ele carrega, ou que não carrega, mas que de alguma forma pertence à família dele. Esclarecendo que nesse trabalho nós utilizamos os nomes, os sobrenomes que de fato são utilizados pela pessoa, os apelidos e os outros sobrenomes de família que a pessoa não usa, não recebeu. Esse nome ou sobrenome, ele carrega muito emaranhamento. São muitas lealdades invisíveis que ele traz consigo. Que o cliente precisa tomar dos seus pais. Despertou uma sede grande. Então, imaginemos que falta tomar os pais. E é um nome ou sobrenome que olha para alguém que já se foi.
olhos dele não deixam de olhar, eles não se desgrudam da pessoa que está do outro lado. Esse nome ou sobrenome, ele carrega uma tristeza muito grande, porque ele quer ir atrás dessa pessoa que já se foi. Ele sente muita pena pelo não vivido, muita pena pelas coisas que essa pessoa não viveu. Percebam que a cena se desenrola, mas o cliente mesmo não tem relacionamento algum com essa cena. É um caso de amor entre esse nome e o sobrenome e alguém que está ao outro lado, do qual o cliente não participa. Agora nós vamos trazer o nome ou o sobrenome de número 4. Esse nome ou sobrenome de número 4, ele impulsiona o cliente para a vida. A entrada dele no campo fez com que o cliente se deslocasse com muita propriedade, com muita determinação. Com muita determinação, mas deixando os sentimentos de lado, sem amor. O amor ficou para trás. O amor grita: ei, você esqueceu de mim, vem me buscar.
você esqueceu de mim, vem me buscar. Sem amor você não chega. Mas se não tiver amor, nada adianta. Olha quantas pessoas você deixou para trás. Esse nome ou sobrenome é aquele que lembra para o cliente da sua amorosidade. Mas o cliente permanece desconectado também desse sobrenome. É como se ele tivesse ficado lá atrás, no passado, no início da vida. Ele também não quer olhar. A gente pode perceber que o cliente, para poder seguir, ele endureceu. E ele está focado nas questões profissionais, nas questões do estudo, nas questões do intelecto. E ele deixou o amor para trás. Agora, novamente, o cliente, no seu relacionamento com o nome ou sobrenome de número 5. A gente observa que esse nome ou sobrenome de número 5, ele vem como uma criança torturada. Como se muita informação fosse colocada dentro da cabeça dela. E ela não é capaz de deglutir tudo isso. Tudo isso que ela sabe, ela não tem condições, seu tamanho, né, da sua idade, ela não tem condições de deglutir tudo aquilo, toda essa informação que ela recebe. Mas é um nome ou sobrenome que segue para a vida. Vai em frente. Ele ou ela, né, tem muito espanto em relação à vida, muita surpresa em relação à vida, muita admiração. É um nome ou sobrenome que busca ajuda.
fica olhando no entorno, buscando ajuda. Por favor, alguém vem me ajudar. É o nome ou sobrenome de número 5. Por favor, alguém vem me ajudar. Traz um nervosismo muito grande, como se o interior desse nome ou sobrenome se tremesse inteiro. Muito sono, muito cansado. Por favor, alguém me ajuda. Vez o cliente não tem contato com esse nome ou sobrenome. Agora nós vamos trazer o cliente em relação ao sobrenome ou nome de número 6. O sobrenome de número 6, ele causa uma estranheza, porque ele não é desse mundo. Proporcionalmente, ele é voltado para trás. Ele é caído para trás. Como se ele tivesse levado um soco, apanhado muito da vida. Sobrenome que se abre para as coisas do além. O cliente faz um movimento para segurar a mão desse nome ou sobrenome. Para puxar ele para seu lado. Mas também não tem coragem de olhar para ele. Eu preciso de você, mas eu não tenho coragem de te encarar.
É uma complementação. O cliente, por conta desse nome ou sobrenome, ele é preso no início da vida, olhando para o lado esquerdo. A gente observa que o cliente ele tem uma desconexão com praticamente todos os nomes ou sobrenomes que lhe são atribuídos, ou que não lhe são atribuídos, mas que são provenientes de sua família. E esse também vai se afastando. Joga a sua mão, vem me salvar, mas ele não faz nenhum movimento em direção a esse nome ou sobrenome. E ele se afasta cada vez mais. O que sente esse nome ou sobrenome? Invisibilização. Eu estou invisível, eu estou sumindo no mundo. Se eu sumir no mundo, você não vai ficar preocupado. A busca por si mesmo. Pelas questões fundamentais do ser humano. Vou dar a volta no mundo, vou ver o mundo girar. Para buscar no mundo algo que só tem dentro de mim mesmo. Eu vou procurar no mundo alguma coisa que eu só vou encontrar dentro de mim mesmo.
toma meu sobrenome e fica tentando salvar os outros, mas não consegue salvar a si mesmo. Eu preciso salvar a mim mesmo. Agora nós trazemos o sobrenome ou nome de número 7. Esse nome, o sobrenome, ele olha para o abismo. Ele quer ir. Está vinculado às questões do pai. É um nome e sobrenome com o qual o cliente gostaria de ter alguma conexão, mas mesmo assim ele ainda não consegue.
se fosse é o aluno apaixonado pelo professor, pela professora. Algo, alguém inatingível. Mas essa atração acaba trazendo o cliente para caminhar para frente, para o futuro. É esse nome ou esse sobrenome que o conduz para a vida. Muito bacana essa relação do cliente com esse nome ou sobrenome, porque é aquilo que vai trazê-lo para olhar para o seu futuro. Tomar os pais. E a chegar até a vida. Sua presença me faz caminhar adiante. Eles têm muita conexão. Observa que tanto os sapatos quanto as roupas são idênticos. Agora, mais uma vez, nós vamos ver relacionamento do cliente com o seu nome ou sobrenome de número 8. É um nome ou sobrenome que segue ele pela vida, que o auxilia de longe, como se fosse uma força invisível que o impulsiona para frente, para seguir para a vida. É um nome ou sobrenome que torna o caminho dele mais fácil, mais leve. Mais próximo da leveza.
É o nome, o sobrenome de número 8. Como a figura está mostrando, é um anjo da guarda. Está sempre ali ao lado dele, sempre levando ele para diante, sempre protegendo, trazendo leveza, alegria, espiritualidade, mas espiritualidade leve, diferente de religiosidade, de uma coisa pesada. Por toda a minha vida eu vou te amar. Por toda a minha vida eu vou estar com você. É um nome, um sobrenome bem respeitoso. Ele acompanha com uma certa distância respeitosa, mas está sempre ali. É interessante porque, apesar do cliente também não ter uma identificação com esse nome ou sobrenome, ele está sempre ali junto dele. E sempre olhando para ele com carinho.
nós vamos ver o relacionamento do cliente com o seu nome ou sobrenome de número 9. Esse nome ou sobrenome é como se fosse um irmão mais novo e tem muito a aprender com o cliente. Ele está sempre colado ali, seguindo, imitando tudo que ele faz. Cliente autossuficiente. Ele acha que ele não precisa de nome nem de sobrenome, que ele se livraria muito facilmente de todos os nomes ou todos os sobrenomes para adotar um outro nome, um outro sobrenome. Só que desse daí não. Sente esse nome ou sobrenome. Sede de saber. Ele também tem um emaranhamento, tem as lealdades invisíveis. Ele trabalha muito fora da realidade. No mundo extraterreno, nas nuvens. Cabeça de nuvens. A cabeça também tem umas, como se fossem umas bolhas de sabão. Na verdade, esse nome ou sobrenome teria muito a ensinar ao cliente. Mas o cliente acha que não tem nada para aprender dele. Por isso também ele vira as costas. Agora nós veremos o relacionamento do cliente com o nome ou sobrenome de número 10. O último.
que esse nome é um sobrenome, ele guarda um segredo. É como se ele tivesse alguma coisa que ele não pode dizer. Tá trancando a boca. Como se fosse uma grande ventania, um tsunami. Se ele estivesse sendo sacudido por uma força da natureza, uma força muito grande, uma força muito superior a ele. E ele faz com que o cliente observe a vida do ponto de vista materno e que ele se volte para o início da vida. Ele faz com que ele não avance muito. Eles estão em lados diametralmente opostos. As duas faces da mesma moeda. Esse sobrenome tem um aspecto melancólico, tem alguma coisa de submissão, muito preparo para exercer uma função de submissão.